Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu vi que tem novos inscritos, seja muito bem-vindo, que cada vídeo aqui venha edificar a tua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a dependência de Deus. O que é depender de Deus? Nós oramos e nós falamos, ai Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Alguém vem e pergunta e fala, não, a minha dependência está em Deus, eu dependo de Deus. Mas será que a nossa dependência está em Deus? E na hora que o calo aperta? Sua dependência e a minha dependência, será que não está no dinheiro? Será que quando o calo aperta ali, quando Deus começa a espremer, será que nós descansamos o nosso coração entendendo que Ele tem o controle de tudo? Ou será que nós ficamos com o coração aflito? Será que a nossa dependência não está na força do nosso braço? Não está no controle que nós temos ali de tudo, no nosso trabalho? Depender de Deus é descansar nele. É entender que o dia de amanhã pertence a Ele. Que o seu trabalho, o meu trabalho, nós só temos por causa dele. Que se não for Ele, nada acontece. Se não for a graça dele, se não for a misericórdia dele, se não for Ele suprir todas as nossas necessidades, nada acontece. Nós vivemos um episódio aqui em casa onde ficou eu, meu irmão e minha mãe desempregados. Todo mundo desempregado. E abri armário, o armário vazio, geladeira vazia. E quando o Senhor nos coloca num processo a qual Ele quer nos ensinar a ser dependente dEle, é um processo muito difícil, é um processo árduo, é um processo de muito choro, de muita dor, de medo, muito medo. É um processo a qual Ele não permite que pessoas cheguem até você para te ajudar. Porque se tiver várias pessoas suprindo as suas necessidades e te ajudando, como que você vai entender que você é dependente dele? Então é um processo muito difícil. E a minha casa viveu esse processo. Nós não tínhamos nada para comer. Não tinha nada no armário, não tinha nada na geladeira. E o Senhor, Ele supria sim as nossas necessidades. Porque o Senhor, Ele não desampara. Ele não desampara. Mas Ele mandava, porque Ele estava nos ensinando, Ele mandava a porção do dia. Então, muitas das vezes nós tínhamos a porção do dia, ou muitas das vezes nós tínhamos a porção ali, só do almoço, não sabia se ia ter janta. Fazia no almoço e comia e não sabia se nós íamos conseguir jantar. Então, nós fomos pressionados, nós não tínhamos outra saída a não ser orar, a não ser confiar no Senhor, a não ser descansar nele, entregar toda a nossa ansiedade, lançar toda a nossa ansiedade aos pés dele. Não tinha outra saída. E aí começou o processo. Sabe quando os dias ficam... Sabe quando você está num processo árduo, num processo muito difícil e os dias ficam longos? Parece que Gente, parecia que os dias não passavam. Sabe quando você tá num dia tão difícil que parece que aquele dia não acaba nunca. Você só quer que chegue a noite logo pra você dormir e acabar. E assim eram os nossos dias. Dias longos, dias difíceis, dias de muito choro. E o Senhor, Ele nunca deixou faltar. Nunca desamparou. Por mais que Ele estava ensinando, por mais que Ele estava ali colocando, por mais que Ele que tinha colocado a gente nesse processo, Ele não tinha desamparado nós. Ele não nos desamparou. Em Provérbios vai dizer que para a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração e não te escribes do teu próprio entendimento. Então a nossa confiança precisa estar totalmente, e naquele momento a gente viu que não. Nós precisamos confiar no Senhor, entender que é Ele que está cuidando, entregar nas mãos dele e
confiar nele. Porque só assim pra gente ter paz, pra conseguir dormir. Porque nós não sabíamos nem um dia como ia ser no outro dia. Quantas vezes eu acordava no outro dia, vinha pra cozinha, não tinha nada pra comer. Voltava, estômago doendo, fome. E eu voltava a deitar. Aí eu deitava e ficava deitada pra chegar logo a hora do almoço. E às vezes eu deitava, acordava muito cedo. E aí eu deitava querendo dormir pra quando eu acordasse já fosse a hora do almoço. Sabe? Aquele desespero, porque você tá com fome, você tá com vontade, você quer comer. E foi um processo muito difícil, muito difícil. E aí o Senhor, eu lembro de um episódio a qual a minha avó, ela preparou uma panelada de carne, né? E o meu avô, ele não quis comer. Ele simplesmente falou pra minha avó que ele não ia comer. E tinha muita carne. E aí a minha avó, ela trouxe. E entenda uma coisa, né? A minha avó, ela não sabia no profundo o que estava acontecendo dentro de casa. Porque o Senhor não permite que você fique falando do teu processo para todo mundo. Então, a gente entendia que o processo é nosso, nós que vamos passar por ele. O que é para você passar, outra pessoa não vai passar por você. Então, aquele processo era nosso. E o Senhor não permitia que outras pessoas colocassem a mão. Porque Ele estava nos ensinando. A gente precisava aprender a viver no pouco. Era necessário. Então, a minha avó não sabia do processo, não sabia no profundo o que estava acontecendo. E ela chegou com essa panela e minha mãe olhou para ela e falou assim: a senhora cozinhou para minha casa. Sem saber, a senhora lá na tua casa estava cozinhando para minha casa. Estava cozinhando para nós. E que lindo, gente, que lindo. E naquele dia, foi um dia, né? Eu amo a comida da minha avó. E foi um dia muito, muito alegre ali. A gente viu que Deus, ele estava mesmo ali suprindo, cuidando, né? Lembra de Elias, que o Senhor mandou corvos para estar alimentando ele. Deus não desamparou, Deus não desampara. Deus, ele usa o improvável. Corvos, gente. Ele usa o improvável. Então, não importa de onde vai vir, você precisa confiar. Nós estávamos assim, não importava de onde vinha, nós estávamos confiando, acreditando. Eu não estou falando que foi fácil. Não, não foi fácil. Era muito choro. E muitas das vezes a gente não tinha força nem para orar mais. Mas o Senhor conhecia o nosso coração. O Senhor via as nossas lágrimas. O Senhor via o nosso cansaço. Mas Ele precisava nos ensinar. Eu lembro de um outro episódio a qual eu tava com muita vontade de comer bife. Eu amo carne. Eu tava com muita vontade de comer bife. Só que não só bife. Eu falei, mãe, eu tô com vontade de comer bife com abobrinha. E a minha mãe, muito sábia, minha mãe, ela sempre foi de muita oração. E ela falou assim, vai orar. Vai orar. Ora com sinceridade e fala com detalhes pro Senhor o que você quer. E naquele dia eu fui orar. E naquele dia mais tarde, chegou na minha casa bife. E detalhe, chegou a abobrinha. Só pra você entender. Gente, isso é muito forte. É pra você entender que Deus, ele cuida de detalhes. Deus poderia ter mandado qualquer outra mistura. Por quê? Porque quando a gente tá passando por alguma situação, não importa o que tá na mesa. A gente não vai olhar isso. A gente quer comer. Só que o Senhor, ele ouviu a minha oração. Ele viu a sinceridade do meu coração. Ele viu, eu chorava, eu tava com muita vontade. Fazia muito tempo que eu não comia. E o Senhor não mandou só o bife, mandou a abobrinha. Olha o detalhe. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E foi nesse processo que nós fomos aprendendo a descansar nele. A entendendo que ele cuida de detalhes. A entendendo a ter um coração totalmente grato a Deus. Foi neste processo. A entendendo que nós precisávamos agradecer. Em tudo dai graças. Era uma coisinha assim. Agradecendo. Hoje nós sabemos viver no pouco.
Hoje, se tiver, amém, glória a Deus. Se não tiver, amém, glória a Deus. Hoje nós sabemos agradecer por tudo. Pelo ar que respiramos, pela saúde. Eu agradeço até pela roupa suja do meu filho que eu tô lavando, porque glória a Deus, ele tem saúde, ele brinca, ele se suja mesmo. Às vezes eu olho ali os brinquedos dele tudo bagunçado, ele brincando, e o meu coração fica voltado a Deus de gratidão. Eu falo, Senhor, obrigada, obrigada pelo meu filho poder ir pro chão e brincar, pelo meu filho ter brinquedo. Você começa a ter um coração de gratidão, não precisa ter uma coisa gigantesca na tua frente para você agradecer, não, é detalhes. É agradecendo até pelo ar que você respira. É agradecendo pela graça e misericórdia que se renova todos os dias pela manhã. É agradecendo por tudo. É ser grato por tudo. E nós aprendemos isso neste processo de dependência de Deus. E era dependência mesmo. Não sabíamos o dia de amanhã. Deus fechou as portas. Não tinha um monte de gente conseguindo emprego. Eu entregava no mesmo lugar e eu não conseguia. Às vezes chamava para uma entrevista, eu já ficava toda alegre, não conseguia. Depois sumia, ninguém mais entrava em contato. Ninguém mais falava nada. Então é um processo que é muito difícil. E é difícil você perder. Nós que somos seres humanos, nós queremos ter o controle de tudo. É difícil você não ter controle de nada. Você dormir e você não saber como que vai ser no outro dia. Óbvio que nós não sabemos como vai ser o nosso dia de amanhã. Mas eu digo assim, você não tem um emprego, você não está firmado no emprego. Você não ter um dia ali que você sabe que você vai ter um salário. Você começa a faltar as coisas na sua casa e você não sabe se você vai conseguir comer naquele dia porque não tem dinheiro ali para suprir, para comprar. E é aí que perde tudo as forças, o dinheiro, a força do seu braço. Deus tira você do controle de tudo e o controle fica nas mãos dele. E ele passa a suprir todas as suas necessidades. E aí você começa a ver o cuidado de Deus. E começa a entender que é necessário você saber viver um pouco. É necessário você confiar em Deus. Eu fiz algumas anotações aqui. Viver na dependência de Deus é descansar, mesmo quando não vemos saída. Mesmo quando você não vê saída, mas você descansa. Porque você sabe que tem um pai que está cuidando de tudo. Que supre tudo. Que se der errado, é ele te ensinando alguma coisa. Ai, deu errado aqui, mas espera aí, deixa eu olhar com uma outra visão. Ah, deu errado, nossa, mas eu aprendi isso aqui. Ah, o Senhor falou não pra mim, mas com esse não, eu aprendi muita coisa. Nossa, esse não foi livramento na minha vida. O mundo tem ensinado a dependermos da força do braço, do dinheiro, do controle. Mas eu e você, que foi chamados por Deus, a nossa confiança precisa estar depositada no Senhor, totalmente no Senhor. A nossa confiança precisa estar depositada totalmente. A nossa ansiedade precisa estar lançada totalmente aos pés do Senhor. E descansar nele. É difícil. É dolorido. Mas é necessário. E é muito bom, depois que passa, que você passa a entender, sabe? Aí você olha para trás, assim, hoje nós olhamos para trás e fala, meu Deus, quanta coisa nós passamos, mas o quanto nos amadureceu, o quanto nos ensinou a ser gratos, o quanto o Senhor nos ensinou a sorrir, sabe? E a não ser pessoas amargas, mas a sorrir
mesmo quando tá tudo se acabando, mesmo quando a tempestade tá na porta, a sorrir e a agradecer e entender que Deus está cuidando. Precisamos depender de Deus, aquele que abriu o mar, aquele que fez chover maná, aquele que ressuscita sonhos, pessoas. Confia no Senhor, dependa do Senhor. Entrega hoje a sua dependência nas mãos do Senhor. Dependa dele. É Ele que é o dono do ouro, é Ele que é o dono da prata. Quando Ele fecha a porta, só Ele pode abrir. E quando Ele abre, só Ele pode fechar. Então é Ele quem tem o controle de tudo. Não é você, não é eu. Não adianta nós queremos ter. Porque a hora que Ele quer tirar tudo, Ele tira. A hora que Ele quer devolver, Ele devolve. É Ele. Nós tínhamos uma vida muito próspera. E por conta de uma situação, quando olhamos assim, já não tínhamos mais segurança em nada. Em nada. Já não tínhamos nada. A não ser o nosso Pai, que estava cuidando de nós. Então eu te convido a entender, a compreender que a sua dependência vem dele e que ele supre. Que talvez hoje você não tá naquela vida que você tanto almeja, que você tanto sabe, tanto quer. Mas seja grato. Seja grato. Seja grato no pouco mesmo. Ah, Senhor, eu acho que isso aqui é pouco. Ah, Senhor, mas eu trabalho tanto e eu só tenho isso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Seja grato pelo teu emprego. Seja grato pelo aquilo que você já tem. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que você já tem. Ora a Deus, começa a profetizar na sua casa tudo que você quer, tudo que você almeja. Mas enquanto não vem, seja fiel. Agradeça. Não murmure, não reclame. Chore aos pés do Senhor, entrega para Ele os desejos, os sonhos. E Ele vai suprir. É bíblico, está na palavra do Senhor. Mas você e eu precisa confiar nele. Tirar muitas das vezes a nossa mão. Porque não adianta falar eu confio no Senhor e a gente ficar ali fazendo tudo com a nossa mão. Querendo resolver tudo na força do nosso braço. Não, tudo é oração. Tudo é oração. Então, se você está passando por alguma situação, ou se você se encontra nesse processo, que um dia a minha casa já se encontrou, confia no Senhor e vai passar. Vai passar. Porque aqui em casa passou. E na sua casa também vai passar. Não é para sempre. O processo não é um lugar de morada. Você não vai morar ali. É um lugar de passagem. Uma passagem qual é necessária você passar. Mas Deus não te plantou nessa situação para você morar nessa situação. Você não vai morrer nessa situação. Não. Deus está cuidando de você nessa situação. E através dessa situação você vai avançar. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de curtir, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e um beijo, tchau!